Vou chegar na minha vida, hein? Meu irmão, palavra de Deus, boa tarde. Palavra de Deus, boa tarde. Palavra de Deus, irmão, 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 olha aí. Vinde a mim, de vós, cansado, aflito, eu vos aliviarei. O Espírito está voltando, a gente precisa realmente ter um encontro com Deus. Realmente, o ser humano fica afastado da vontade de Deus, mas não é uma religião, não é uma igreja, não é um pastor, não é uma freira, não é um padre, mas é a palavra de Deus. A palavra de Deus verdadeira. Né? A palavra de Deus que se refere à igreja nem religião, que se refere à obediência a Deus. Irmã, Deus abençoe. Essa é a palavra de Deus. Que o homem precisa hoje é a palavra de Deus. Para seguir realmente o Evangelho. É a palavra de Deus, irmã. Não é igreja, não é religião, mas é a palavra de Deus, a palavra da verdade. A palavra dia, Senhor. Amém, irmã? A palavra maravilhosa, né? A palavra que o ser humano precisa, o jovem, o velho, o novo, precisa ouvir a palavra do Senhor Jesus. Ele disse: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus Cristo está voltando. Se prepara para a vinda de Jesus. Prepara para a vinda do noivo. O noivo está voltando. É Jesus Cristo de Nazaré. Está trazendo uma palavra para você nessa tarde. Viu? Uma palavra para realmente tirar o homem do pecado, tirar o homem, realmente o homem desobediente, e trazer a obediência à humanidade. É o que está faltando, né? O amor, a paz, que está realmente faltando na vida do ser humano é o amor. Só Jesus Cristo dá esse amor a você. Ele disse: a minha paz eu vos dou, mas não dou como o mundo dá. A paz que o mundo dá é uma paz falsa, mas a paz que Jesus Cristo te dá é uma paz verdadeira. Né? No mundo traz aflições e dores, mas tem bom ânimo. Eu venci e vós vencereis. Né? No mundo, irmão, você vai ter dor e aflição, mas se você realmente viver esse encontro, se você tiver realmente esse encontro com Jesus Cristo, Ele não vai precisar que você tenha uma religião, que você tenha realmente uma igreja, porque você é a igreja e templo de Deus, né? E hoje eu estou trazendo a você não uma religião, mas o Evangelho de Cristo, que é poder e salvação para todos aqueles que crêem. Viu, irmão? Deus abençoe o nome de Jesus Cristo. Mas o Evangelho ao qual ele disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é salvação e poder de Deus para todos aqueles que creem. Todos realmente aqui na face da terra creem em Jesus Cristo. Mas você crer não vai ser suficiente para você salvar a sua alma da condenação, né, da morte. Aquele que morrer em Cristo, realmente ele vai ter a sua recompensa. A recompensa é o céu, é um lugar de gozo ao qual está preparado para aqueles que estão obedientes à palavra dele, né? Mas Jesus Cristo pediu oportunidade para você mais uma vez se encontrar com esta verdade. Lá em João, no capítulo 8, e verso 32, ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entendeu, irmão? E conhecereis a verdade, e a verdade libertará. Qual é a verdade hoje em dia na vida do ser humano? A verdade é deixar o pecado, é realmente obedecer a Deus. Mas o homem, que ele se achar tão realmente rico em sabedoria, ele tem transgredido os desígnios de Deus, né? Mas a gente não é nada. Mas Jesus Cristo, ele é tudo na nossa vida, irmã. Sente, irmão? Mas Jesus Cristo, ele é tudo na nossa vida. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Olha, Deus, referência ao dinheiro, me chamou muita atenção. Não tem mais dúvida, pode ser? Olha, irmão, certeza. Eu agradeço muito. Nome outro. Pronto, aqui tem 2 mesmo. É, amém.
Abençoa o senhor, viu? É abençoada essa palavra aí. Aí É. ó, aqui é um pouco. Louvado seja Deus, Então, Jesus Cristo ele veio não para os santos, mas para aqueles que estavam precisando de arrependimento, né? Eu e você, somos pecadores, né? Ninguém aqui é melhor que ninguém. Eu sou igual a você, eu peco igual a qualquer um. Mas Jesus Cristo quer que a gente deixe o pecado, né? Ele disse, ó, se confessar o vosso pecado, ele é fiel e para perdoar. Então, se eu pequei hoje, se eu pequei amanhã, não importa. Jesus Cristo é, vinde a mim, Jesus Cristo. Eu posso ser uma pessoa que ele perdoou aquele que estava na pista mesmo. Ele disse, ó, Senhor, lembra de mim hoje que eu estiver em paraíso. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo em paraíso. Ele não olhou que ele era um professor mesmo, um ladrão, era um criminoso. Mas Jesus veio buscar os santos, veio buscar os doentes. Eu e você. Louvado seja Deus, vamos ser Cristo. Jesus Cristo te ama, irmão. Põe, irmão. Põe isso aqui para você, ó. Isso aqui é interessante. Aqui é para você. Você vai ler, vai gostar. Louvado seja Deus. Quer, irmão? Obrigado. Amém. Você pegou já, irmão? Amém. Então Jesus Cristo disse na palavra dele, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus Cristo, ele quer que você vá a ele. Realmente ele te dá a oportunidade para você chegar a Jesus. Ele não faz realmente qualquer coisa. E também não obriga você não. Jesus Cristo fica lá, ó. Agora ele disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados com ele, quer que você vá a ele. E nós somos nada, não precisamos dele, né? Ele não precisa da gente não, mas a gente precisa dele. Então não vem aqui trazer uma religião a você, não vem aqui trazer uma filosofia, uma doutrina de homens, de pastor, mas eu vim trazer aqui Jesus Cristo, realmente que morreu pelo nosso pecado. E que hoje dá a oportunidade da gente de se converter. A mim é você. Quando eu levo a você essa palavra, leva a mim também. Eu não sou diferente de você não. Eu sou igual, sou um pecador, amém? Louvado seja Deus, todo mundo. Depois da palavra, amanhã, essa tarde. Glória seja dada ao nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmão? Louvado seja Deus. E aí Jesus Cristo vai fazendo a obra, vai levando a palavra para a humanidade. Uma humanidade mais corrupta e pecaminosa, desde a queda de Noé e de Sodoma e Gomorra, né? Comia, bebia e se dava em casamento. E foi quando Jesus Cristo ele disse para Noé que ia fazer a arca, e muitos não acreditaram. Disse para Noé, Noé, tira o teu povo aí dessa cidade, porque eu vou destruir com um dilúvio. E aí veio o dilúvio e todos correram para entrar na arca e não tiveram uma oportunidade para realmente se salvar. Hoje não é diferente. As pessoas elas estão vivendo contrário dos desígnios de Deus. Hoje o certo é errado, o errado é certo. E a humanidade ela não quer seguir a verdade, né? A verdade é aquilo que sempre a palavra de Deus diz. O homem que bebia não bebe mais. O homem que prostituía não prostitui mais. O homem que roubava não rouba mais. O homem que mentia não mente mais. O homem que enganava não engana mais. Essa é a verdade que Jesus Cristo deixou na face da terra. Ele deixou uma religião, não deixou a igreja para ninguém. Ele não deixou a igreja para ninguém, mas ele deixou o caminho, a verdade e a vida. O homem que acha que uma igreja vai salvar a alma dele. Mas a igreja somos nós. A igreja de Jesus Cristo está aqui na terra, preparada para a noiva do Cordeiro. Qual é a igreja? É a igreja imaculada, é a igreja realmente preparada, sem mancha, sem mácula, uma igreja realmente que vai subir no arrebatamento de Jesus. E esse arrebatamento vai sim, os obedientes, ele vai separar os obedientes de um lado e os obedientes do outro. E diz que os mortos ressuscitarão primeiro, junto com a igreja que vai ser arrebatada aqui. A Bíblia diz que um será levado e outro será deixado. Olha aí, você pode estar aqui, aí você vai e eu fico, está vendo? Você vai e eu fico, porque é a palavra que fala, né? É a palavra que fala sobre isso. Então, é a palavra que deixa a gente, não deixa a gente enganado não. A palavra de Deus não engana ninguém. O ser humano, ele pode te enganar. O ser humano pode enganar o outro. Mas a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma. Irmão, esse nome aqui, dinheiro. Palavra é, lê aí. É Como é interessante. que ele chama na fé? Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Quando a tempestade, Olha, quando a tempestade amém. tenta atrapalhar a gente, é coisa de Deus ou coisa do diabo? Eu não sei se vai atrapalhar é do diabo, mas Jesus Cristo disse assim. Mas
tempestade. Eu disse assim, uma tempestade que ele fala é aquela que o diabo vem para matar. Não, eu tinha que trocar a senha do banco, senão ia ser roubado. Né? Aí nesse dia que eu ia trocar a senha do banco, e outra coisa, até os ônibus que eu podia pegar estavam parando, porque não tinha caminhador a parar. Estava Jesus com o seu discípulo no bar. Aí o que acontece? E Jesus dormindo. Aí Pedro olhou assim, e agora? E agora? Aquele tempestade veio e Jesus lá, ó. Aí ele, quando ele olhou assim a tempestade, todo mundo gritando, ele disse assim, parou a tempestade, parou o vento, parou tudo. Aí ele quis comprovar hoje que a tempestade na nossa vida são as nossas tribulações, são tudo aquilo que vem através para nos atrapalhar. Então eu tinha tentado É o que o irmão está falando. fazer um empréstimo no cartão e sem toda a gente. Então ela me pediu a senha do meu cartão, aí eu dei. Aí eu falei, eu de pronto. Aí falei pro meu irmão, olha, ó, se tu não for amanhã trocar essa senha, tu vai ser roubado todinho que tu trocar se tu quiser. Rapaz, quando foi no outro dia pra eu trocar a senha, e como eu podia trocar a senha? Vou pegar um foi uma daqui. tempestade. Vou pegar um daqui. Ei, irmão, fica na paz aí, irmão. Vou pegar um daqui, depois conversa. Mas é bem grande coisa. Aí é resultado, vamos embora. Não é possível. Mas chuva. Aí a presidente ficou que nem o... Aqui tem história aqui é muito... Aqui é alaga mesmo. Aqui é alaga mesmo. Subindo aqui, a aparência de Deus. Deus abençoe aí, Aqui, ó, o cara está aqui, ó. Aceite não. Já pegou você? Não? Já pegou você? Já peguei. Então, uma parte tem o ator, já todos pegaram já a literatura, não foi? Todos pegaram a literatura, você pegou já? Não, né? É a palavra de Deus. Não se refere a uma religião, né? Não se refere a uma igreja, denominação, mas se refere à palavra de Deus, né? Eu prego não por dinheiro, né? Não para pegar teu dízimo, a tua oferta, mas eu prego porque a palavra de Deus merece respeito. E ela ultimamente está sendo banalizada. Não fazendo da palavra de Deus comércio. E Jesus Cristo não mandou pregar isso. Ele disse lá em João, no capítulo 3, e verso 16, ele falando para toda a humanidade, né? 3,16 de João foi realmente o amor de Cristo para a humanidade, ao qual ele deu seu Filho amado para todos nós estarmos aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não para todos aqueles que crêem pereçam, mas que tenham a vida eterna. Aí eu pergunto a você, será que o ser humano, ele sendo imagem e semelhança de Deus, ele tem a obrigação de viver no pecado? Aí eu pergunto a mim, essa pergunta, cada um de vós aí pode se perguntar mesmo dentro do coração, será que ele fez o ser humano imagem e semelhança para hoje estar na estática pecaminosa e degredindo a imagem que você é de Deus? Porque quando ele fez o homem, ele fez a imagem dele e semelhança dele. Ninguém sabe como é Jesus. A turma faz ele bonito, faz feio, faz de olho azul, faz de olho vermelho, faz de castanho, faz de cabelo louro, cabelo preto. Todos têm realmente um símbolo assim na mente que ele é bonito. Eu também, eu acho, né? Por ser um ser que fez a humanidade, eu acho que ele é lindo, bonito. Eu posso imaginar ele com cabelo grande, né? Mas a Bíblia, realmente a palavra de Deus, não relata a fisionomia
que é Deus. Porque ele diz, ó, fazei o homem imagem e semelhança minha. Então ele é igual a nós, parecido com nós, né? Mas a gente, porque a gente é tão pequeno, tão pecador, a gente vê tão grande, a gente acha que ele é diferente. Mas ele veio realmente como Cordeiro de Deus aqui na terra, nesta geração, para tirar o pecado do mundo. Para dizer para você hoje que o homem que está realmente levando a sua alma para a condenação, ele vem puxar com a mão dele poderosa. Lá em Isaías, no capítulo 59, ele dá essa promessa, né? Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa pegar você, salvar você, nem seus ouvidos surdos para que não possa ouvir a sua oração e pedir perdão a Deus. Nem seus ouvidos surdos, né? Para que não possa ouvir. Mas o pecado, a iniquidade, faz separação do homem ao Criador e à criatura. Olha aí. O que faz o homem ficar afastado de Deus é o pecado. Mas falar no pecado é uma coisa muito terrível hoje em dia. Sabe por quê? Porque o pé, você pega, todos pecaram. Lá no apóstolo Paulo, lá nas cartas de Coríntios, ele fala, em Romanos, fala sobre isso. O que eu quero não fazer, eu já estou fazendo pela minha mente. Olha só, como o homem veio através do pecado, né? E do pecado entrou a morte e depois a condenação da alma. Veja só como é interessante isso. O que eu quero não fazer, o que eu não quero praticar, eu já pratico pela minha mente. Veja só como nós somos pequenos e somos iguais. Não tem distinção entre eu e você. Veja só como nós dependemos de Deus. Veja como nós. E tem muitas pessoas aí, né? Que humilha, que faz você de cachorro, que não dá nada a você, cria você que você está condenado, que você não presta. Olha aí. Olha como tem pessoas que não entendem isso que eu estou falando. Diz que você é um abandonado, que você é um desempregado, que você tem dinheiro, e acha que o dinheiro dele é tudo na vida dele, que te humilha, que te maltrata, né? Aí você vê isso, né? O que eu penso em não fazer, eu já estou fazendo. É por isso que eu não tenho poder de julgar você nem apontar você. Eu não tenho esse poder não. Porque foi dado na cruz do Calvário uma promessa. Quando ele foi na cruz do Calvário, renegado, ele veio como cordeiro. Ele veio para os seus, nós. E nós rejeitamos ele. Olha aí. Jesus veio para os seus. Mas os próprios os rejeitaram, os judeus, né? Nós somos descendentes de judeus. O que acontece? Quando ele veio realmente fazer isso, ele sabia que as pessoas iam renegar ele. Aí ele veio como um agente, sentindo todos os tipos de dor, de aflição, fome, né? Para você ver que ele foi tentado 40 dias, 40 noites no deserto. Foi levado pelo Espírito ao deserto. E aí ele estava como nós ali, no deserto. Satanás queria usar o quê? Usar a própria palavra dele. Satanás usou para poder atentar ele, para poder tirar ele da terra de Deus. Aí veja só que Satanás visita ele. Olha, tu não é Deus, transforma essa pedra aqui em pão. Aí ele disse, ó, nem só de pão liberar o homem, mas sim toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha a importância disso aqui, ó, dessas simples palavras aqui, como ela é importante na vida do ser humano. Não se refere a uma religião, a uma igreja, a uma doutrina de pastor, de freira, de padre, não. Você tem em sua casa. Ele disse também, ó, quando orar ao Pai, veja só, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto, ele te vê e eu pensará. Ele só quer isso de você, ó, uma humilhação e o conhecimento que você é um pecador que precisa de arrependimento. Foi o que ele disse para aquela mulher que estava realmente pega em pleno adultério, e na lei de Moisés ela tinha que ser apedrejada. Foi o que ele disse para ela, quando todos ali condenaram ela, e na lei de Moisés tinha que ser morto ali naquele tempo. A pessoa que prostituísse, que realmente transgredisse a lei, ia ser condenado, mas o que? Apedrejado, morto. Veja só aquela lei, se regisse todas as pessoas iam ser mortas e apedrejadas, né? Quantas pessoas hoje iam estar sendo apedrejadas porque traiu o marido, porque a esposa traiu, o marido traiu a esposa, está prostituindo. Naquela lei tinha que ser apedrejado se pegasse fazendo isso.
Aí levaram para Jesus essa mulher, judia, né? Lá da judaica. Olha, mestre, esta mulher aqui foi pega em pleno adultério. E na lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada e morta. Aí olhou assim para a multidão. Aí disse, quem daí não tinha pecado? Atira a primeira pedra? Ninguém, irmão. Do pequeno ao maior ao menor. Saíram todos. Aí ela disse para ele disse para ela, cadê os teus acusadores, mulher? Ela disse, foram todos embora, Senhor. Aí ele disse para ela, vê só, esse pessoa de religião e de igreja, vá e não peques mais. Vá-se embora, vá e não peques mais. Acabou. E essa mulher foi ao pau, quando Jesus foi realmente no casamento, que ele fez aquele milagre no vinho, ela pegou, foi nos pés de Jesus. Essa mulher estava convertida, e ela cumpria a promessa que ele mandou. Vai e não pegue mais. Eu não vou fazer coisa errada não. Olha aí, é o que ele quer no ser humano hoje, um arrependimento. Aí eu sei que é difícil, eu dizer para você aqui, porque quando a pessoa se arrepende a não fazer aquilo que a gente gosta, há um sacrifício, e a gente vai passar pelo deserto. Aí ele diz assim, ó, porém aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Se você perseverar na sua obediência a Deus, né? Se você perseverar na sua obediência, obedecendo aquilo que você prometeu a Deus, Ele vai te recompensar. Sabe aonde? Lá em João 14, ele diz assim, ó, não se turbe o vosso coração, crede em mim, eu também creio no meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Vou para o Pai e vou preparar lugares. E quando eu for para o Pai preparar lugares, voltarei para onde quer que estejais, vós estejais também. Está vendo, irmão? Ele foi preparar lugares para você, não foi um lugar só não. Aí o ser humano hoje procura tantos lugares, o ser humano procura tantas religiões, né? Tantas fábulas, tantos ensinos, que realmente se perde hoje na humanidade. Aí para isso foi revelado o braço do Senhor, para tirar o homem do pecado, para tirar o homem realmente da condenação. O que faz você se condenar, meu irmão e minha irmã, não é a pessoa realmente pecar, mas é aquilo, a permanência do pecado sem arrependimento é que faz você realmente deixar os desígnios de Deus para servir uma religião, servir algo que não vem te edificar. E hoje, nesta tarde, eu trago esta redenção para você. Eu trago para você um Jesus maravilhoso, um Jesus que por amor sofreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue e não foi em vão. Realmente a vontade de Deus hoje, nesta geração, é que todos venham encontrar o arrependimento e a salvação da sua alma, porque Ele está voltando. Irmão, Ele está voltando. Ele vai levar você para Ele. Ele ama você. Ele não rejeitou você. Por mais que você realmente pense que tudo acabou, que não tem mais jeito, mas isso aí é um engano. Para você é uma esperança. Não há esperança numa religião, numa filosofia, né? Nos enganos desse povo aí que está enganando a humanidade. Mas Jesus Cristo não se engana. Amém, irmão? Vai. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não engana a humanidade. Cada um tem a Bíblia em casa, né? A Bíblia, vamos examinar a Escritura, porque dela tem a vida eterna. Você não precisa de uma religião não, para obedecer a Deus não. Você precisa realmente obedecer a palavra e a Deus, e a prática, e ter fé. Mais nada é o que vai levar o homem à salvação da sua alma, né? Você tem uma alma para prestar conta, essa alma aí é tão valiosa. Se você perceber a sua alma como tem valor. Quando você pega um carro do ano, um celular, você não cuida dele, assim a sua alma tem que ser cuidada todo dia. E para você cuidar dessa alma, é se afastando do pecado. Porque a gente aqui não pode se esconder mais não. A gente aqui, por mais que a gente queira se esconder da realidade dessa parada aqui, sempre você vai ter que prestar conta da sua alma.
Porque lá em Hebreus, capítulo 9, e verso 27, fala que é dado ao homem o direito de morrer uma só vez e depois seguir ao juízo final. Olha aí. Você só tem direito a viver e morrer uma só vez. Não volta mais não. Ou você vai para a sua eternidade se acordar, o céu ou o inferno. Né? O ser humano tem duas opções para escolher aqui na terra. Ou viver na eternidade ou no céu. Aí as pessoas te dizem assim, ó, mas quando morre acaba. É engano. Agora que vai começar. A morte não é um ato finalizado. É um começo de vida. A eternidade no inferno ou no céu. Amém? Ou você vai passar a eternidade no céu ou no inferno. Eu, outrora, podia estar na situação pior que vocês. Eu digo pior, porque eu não quero me gloriar. Porque o pecado não tem tamanho não. Aquele que rouba é a mesma coisa que prostitui, aquele que mata é a mesma coisa que mentiu. O pecado, ele é só um, não tem tamanho, pequeno nem grande não. Mas eu procurei realmente me libertar. Aí você pergunta a mim, e não está sendo fácil? Está não. Porque o reino de Deus é tomado por esforço. E são poucos que se esforçam para alcançar a salvação da alma. São poucos que querem realmente renegar os prazeres desta vida. Os prazeres dessa vida é muito bom e muitos não querem renegar, não quer deixar não, para realmente aceitar a redenção e o afastamento do pecado que leva para a condenação. Então muitos estão indo para esse lugar, muitos estão indo para realmente para a condenação, estão sendo enganados. Por quê? Porque pelo homem entrou um pecado, mas através do pecado a morte e depois a condenação da alma, né? O homem, ele precisa realmente conhecer essa verdade que é Jesus. O homem precisa conhecer realmente a verdade. Fica lá em João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Esta verdade não está em mim, não está em você, não está em pastor, em freira, em padre. Não está. Mas essa verdade está na palavra de Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. Só existe um que pode perdoar e tirar você da condenação, que é Jesus Cristo de Nazaré. Só existe ele na face da terra. Ele disse, eu vou para o Pai, mas não deixarei a humanidade órfã. Sabe por que a gente está aqui ainda? Porque ele enviou o Espírito Santo dele para nos conduzir. E ele não olha se você é rico, se você é pobre, se você está no pecado, se você está na obediência. Ele dá condições a todos. A bênção cai para todos. Olha que Deus grande. Já pensou se ele deixasse de abençoar você para abençoar aquele que está obedecendo? Não. Ele abençoa todos. Mas só o que ele quer na sua vida, o que ele vai prestar conta na sua alma, é o arrependimento. Só isso. Só isso que você vai ser julgado no último dia, segundo as suas obras e atos. Aí diz que toda palavra ociosa que o homem proferiu aqui na terra será julgado. Tudo que eu fiz aqui, irmão, está lá feito um livro, está falando de memória, está tudo lá registrado por Jesus Cristo, no grande tribunal de Cristo, né? No juízo final. E o juízo final, irmão, e o juízo final vai chegar para mim, para você e para todos realmente que estiver aqui nessa terra, nessa geração, né? Não vai escapar uma alma sequer. Todos não vão dizer assim, ó, mas irmão, mas fulano, mas ciclano, eu não fui avisado, não, irmão. Mano, eu não fui avisado. Porque você não me avisou que realmente eu tinha que me arrepender dos meus pecados, eu tinha que deixar minha religião, tinha que deixar a adoração à imagem, tinha que deixar a minha filosofia, tinha que deixar a idolatria, tinha que deixar o pecado, tinha que deixar realmente as fábulas, a mentira, o roubo, o engano, tinha que deixar o adultério, tinha que deixar tudo para poder me salvar. Porque você não me falou. Você não vai poder dizer isso não. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, que quando esse evangelho do reino do céu for pregado em nação e língua,
em todo lugar, todo mundo, aí virá o fim. Porque Jesus Cristo ainda não veio buscar a sua igreja e arrebatar a sua igreja e fazer a separação do joio e do trigo, porque ele ama ainda a humanidade, está no espaço. Mas os dias estão sendo realmente abreviados. Nós estamos vendo aí ó, as catástrofes, né? Aí enchentes, pessoas morrendo, realmente vendavais, tudo isso aí, ó, os poderes realmente da natureza se manifestando para o ser humano entender que Jesus Cristo está vindo na finalidade como ele foi. Ele disse que ia voltar. Como ele foi, ele vai voltar. Ao homem ele se embriaga com esse mundo aqui, ó, em torno de nós, eu, você, se embriagando com esse mundo, trabalhamos, cuidando da nossa família, cuidando dos nossos filhos, nossos esposos, esposa, aí deixamos realmente o mais importante, que está lá em Isaías, no capítulo 55, em versos 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto se aperta. Deixa o homem as suas práticas pecaminosas e se volte para o seu Deus, que ele é compassivo e perdoar pecado. Olha aí, né? O homem, para ele chegar até Deus, ele tem que deixar o pecado. Jesus está com ele, mas só que no último dia, desse dia que ele vai vir para julgar, você vai ter que estar com os pecados perdoados, para realmente encontrar a sua salvação, né? Tanto nessa geração como na vida dele. Se você morrer agora, realmente, seus pecados perdoados, você vai para um lugar, céu, né? Não é o céu ainda não, mas é um lugar reservado. Os mortos que morrerem na rebeldia, vai para um lugar de tormento também. E não é o inferno ainda não, mas é tormento. Aí quando ele vir fazer a separação, todos vão prestar conta, até aquelas almas que foram comidas pelo peixe vão dar os seus corpos. Os mortos, no sepulcro, vão se ressuscitar. Todos vão aparecer perante o tribunal de Cristo. Aí o que acontece? É o dia ao qual muitos vão chorar e lamentar. Teve a oportunidade hoje de deixar esse mundo corrupto, os prazeres que é gostoso, que eu sei que é gostoso, né? O pecado é gostoso demais, a prostituição, tudo é bom, a cachaça, né? Mas, e você prefere deixar isso aqui agora? Esses prazeres aqui, que satisfaz o ego da pessoa, a felicidade do homem, né? Que faz realmente o homem se embelezar por tudo isso aqui que o mundo oferece, ou você quer viver eternamente na glória? A gente acha que não pode ver isso, mas existe ó, o céu e existe o inferno. Satanás, quando foi expulso do céu por rebeldia, porque quis tomar o trono de Deus, ele desceu. E o inferno não foi feito para a gente não. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. O inferno não foi feito para a humanidade não. O céu sim, que está lá em João 14, como eu falei para os irmãos aqui. Lá em João 14 eu falei, que ele foi para preparar lugar. Mas o inferno foi para Satanás e seus adeptos, que desceu do céu por obediência, quis tomar o trono de Deus por orgulho. E hoje quantas são as pessoas orgulhosas, né, porque tem dinheiro e acha que tem e humilha você. Né? Falei isso também aqui. Então o que acontece? Nós temos o compromisso hoje de cuidar da nossa alma como cuidamos de qualquer coisa aqui da terra, principalmente a nossa alma. Se a gente cuidar da nossa alma, a gente vai ser feliz um dia lá na redenção, lá na glória. Você pode olhar lá para cima e você vê o céu. Se a gente ali foi preparado só para ficar só para olhar, lá tem a cidade santa e ele vai buscar nós. Somos filhos dele, imagem e semelhança dele. Nós não somos feitos para ir para o inferno não. Satanás é que é para o inferno, a gente não. Agora se a gente fizer a vontade dele, que é o pecado, a gente vai. Infelizmente a gente vai ter que ir. Se a gente morrer no pecado, a gente vai ter que ir, né? Então essa palavra que eu deixo para vocês hoje à tarde, que é aquele que realmente venha olhar mais para a sua alma. Nós somos feitos corpo, alma e espírito, e nós precisamos desta alma para viver, para se alimentar, desse espírito para cuidar, né?
desse fôlego que a gente vive aqui, a gente precisa. E se a gente degredir isso que a gente tem, que Deus deu, como é que a gente vai viver depois dessa eternidade? A gente vai sofrer. Para vai ter que o inferno é fogo que nos apaga e bicho que não morre. Olha aí. Fogo que nos apaga e bicho que não morre. Já pensou quando a gente leva uma queimadura? Qualquer uma que levou queimadura, levou, aí vai para a geladeira, né? Para a geladeira. Já pensou o corpo todo em chamas, eternamente? Eu posso imaginar, eu fico com medo. Quando eu imagino, meu Deus, tem misericórdia de mim, cara, me ajuda. Eu sou pecador, sou um miserável, preciso de arrependimento. Eu fico me ajudando eu, irmão. Cada um se examina, né? Cada um pensa, meu Deus, meu corpo todo em chama, eternamente sofrendo ali. Não tem mais jeito de sair mais. E diz que você pode ver as pessoas que estão lá no céu, lá, gozando o nome do Senhor. Aquela palavra do rico de Lázaro, do rico e do mendigo. Que o rico morreu e o mendigo também. Aí o mendigo foi para o céu e ele foi para o inferno. E ele via lá, o mendigo no seio de Abraão. Aí mandou o quê? Abraão, manda que Lázaro venha tocar tão somente a ponta da língua, porque é o lugar que eu estou e tormento. Olha aí, um pouquinho só. Aí ele disse assim, ó, podemos não, porque aí quem está indo passa para cá, e quem está no céu não passa para lá. Olha aí. Aí manda meu fora, dá um aviso para o meu familiar, não vir para aqui. Aí disse, oxe, lá tem Moisés, tem os profetas, e não avisam, como é que eu vou mandar ninguém daqui para lá? Não pode. Olha o sofrimento desse homem no inferno. Olha o sofrimento desse homem quando estava em chamas no inferno ali. Veja só, assim vai ser a gente. A gente vai poder ver nossos familiares no céu e você lá, ó, no tormento aí. Tá vendo? A Bíblia diz que um será levado e outro será deixado na vida de Jesus, né? Aí diz que o sol escurecerá, as estrelas não dará mais brilho, os poderes do céu serão abalados. Olha aí. Grande será a ascensão da humanidade, um corre para um lado, outro corre para o outro. Aí, ó, se esse irmão aqui, ó, estiver salvo, ele vai ser arrebatado e o outro vai bater. Lá em cima, os aviões vão bater, porque um será levado, outro será deixado, né? Se aquele que estiver arrependido, que está conduzindo o carro, vai ser arrebatado e o carro vai ficar lá. Aí vai ser tanto desastre, pessoas pulando do edifício. Diz que a morte vai ser tirada da terra. As pessoas vão querer saquear e não vai poder, porque o Espírito Santo está levado. Então o que acontece? Vai querer se matar de tanta aflição que vai ter. É a grande tribulação. É a palavra de Deus que fala. Não é eu que estou falando mentira não, é a palavra de Deus que está falando. Eu não estaria aqui com vocês falando fábula, querendo se enganar não. Querendo pegar o dia de vocês não. Estou falando da palavra de Deus que está escrito. Eu estou com a Bíblia aqui, é porque eu sei, posso tirar, está aqui no meu. Nós estamos falando da palavra de Deus. Examine a escritura vocês de casa, vocês vão ver no livro de Mateus 24, isso que eu estou falando, que vai ter em Apocalipse 22. Tudo isso que eu estou falando está na Bíblia. E eu comprovo a vocês, porque aqui não vai dar tempo de eu estar falando aqui. Mas o que eu estou falando, você que tem Bíblia em casa, Mateus 24, Apocalipse 22, tudo fala sobre isso que eu falei aqui. Lá em Coríntios, a respeito do Hebreus 9 e 27, que é dado o direito a homem a morrer uma só vez, depois que viu ao juízo final. Tudo isso é palavra. Não estou falando de mim não. Então, vamos prestar mais atenção sobre a nossa alma. Ela tem realmente sofrimento. Ou não está no pecado, a alma está sofrendo. Ou se ela sabe que se ela morrer, ela vai ser condenada ao inferno. Amém? Deus abençoe a todos aí. Essa palavra que eu disse para o irmão aqui, viu? Eu vou examinar a escritura, deixa a religião de lado, deixa essas fábulas que o pastor falar, porque só querem enganar a humanidade. Isso é verdade. Mas vamos ser realmente homens e mulheres de Deus, obedientes à palavra dele. Né? Jesus quer isso, obediência, para poder morar no céu. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Esse hino aqui é um hino maravilhoso, um pedacinho do hino. Ao findar o labor dessa vida, quando a morte ao teu lado chegar, olha aí, ó, e destino a de ter tua alma, qual será o futuro do teu lar? Qual
será o futuro do humano, da pessoa que peca, está em pecado? Meu amigo, se tu tens as coisas